uma grande dificuldade na formatação mental da sua membresia depois da pandemia. Alguns gostaram tanto dessa vida e de assistirem os cultos de modo virtual ou de receber conteúdo de modo virtual, porque nós não cultuamos até que congreguemos, que me tem feito pensar bastante sobre a consciência cristã, sobre esse sentimento que nós precisamos reavivar no nosso coração com respeito aos ensinamentos bíblicos rumo a uma vida cristã mais madura, menos infantil. A Bíblia Sagrada nos diz que a vida cristã é como o desenvolvimento da vida humana. Você nasce um bebezinho, e a Bíblia até faz uma correlação de que aqueles que são recém-nascidos no corpo de Cristo precisam tomar o genuíno leite espiritual que conduz à maturidade. E lentamente sendo introduzido uma refeição um pouco mais carregada, um pouco mais pesada, até que nós construamos aquilo que eu entendo ser a maturidade cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que pelo tempo em que o evangelho havia chegado aos ouvidos deles, pelo tempo em que eles lidavam com a pregação da palavra e com a exposição da mensagem divina através dos escritos antigos do Velho Testamento, foi assim que a igreja inicialmente foi orientada, discipulada, e depois os apóstolos, com ensinos bastante incisivos, que recebera direto da parte do Espírito Santo, ia dando formação à igreja. E nós vivemos um tempo tão complicado, tão bagunçado, a concepção de igreja está tão bagunçada na nossa cabeça, que eu decidi fazer essa jornada com os irmãos e, de novo, fazer um investimento de conteúdo tal na vida de vocês, considerando que vocês tivessem nascido de novo hoje, que você tivesse chegado na igreja hoje, não há 20 anos atrás, tivesse chegado na igreja nesse momento, nesse instante, hoje fosse o primeiro domingo da sua vida cristã, e começasse a sua jornada de fé, porque Jesus não convidou pessoas para serem seus assistentes, para serem seus cooperadores. Antes, pelo contrário, Jesus convidou cada um daqueles homens que fizeram parte do passado glorioso da igreja apostólica, mas convidou-os para serem seus discípulos. Vinde após mim e eu os tornarei pescadores de homens, foi a palavra de Jesus ao apóstolo Pedro. Hoje, nós estamos mergulhados numa esterilidade que me assusta, me assombra como crente, como pastor. Eu olho para o lado e vejo não somente nossa igreja é parte de um contexto geral, é um pedacinho de vidro no grande mosaico cristão do país. E vejo uma igreja extremamente infantil, considerando apenas ir à igreja para se divertir e ter um tempo agradável,
como se fosse a um espetáculo, a um show, e não a um lugar onde ele pudesse sentar, adorar a Deus e depois ouvir a pregação da genuína palavra de Deus. E por isso eu estou considerando, com todos os perdões que os irmãos me possam oferecer, mas eu estou considerando que hoje é o seu primeiro dia, por isso eu vou saudar você. Seja bem-vindo à casa de Deus nessa noite, seja bem-vindo a essa casa de oração. Como seu primeiro dia, e como partindo do ponto zero para ser um discípulo de Jesus, do que você precisa? Você precisa saber quem é Jesus. Jesus não é um hippie dos anos 60 que aparece retratado nas páginas desse livro há 2000 anos atrás. Jesus não é digamos, um coach ou um psicólogo dos dias atuais para lhe oferecer um caminho de felicidade. O cristianismo não é um caminho de felicidade. Se você prestou atenção no texto que você leu em Marcos, capítulo 8, versos 34 a 38, diz que você precisa negar a si mesmo. O cristianismo é uma fé de autonegação, de dizer não a muita coisa, a muitas sensações, a muitos desejos, a muitos apetites que você e qualquer um de nós aqui traz guerreando na nossa carne. A primeira grande pergunta que eu quero responder, como se você estivesse me perguntando, quem é Jesus? Porque me parece que a igreja perdeu de vista Jesus. Ela olha para a psicologia, ela olha para o engajamento numa vida financeiramente recompensadora, mas ela não tem olhado Jesus como Ele é. E a grande pergunta que a gente deve fazer nessa noite é: quem é Jesus Cristo para mim? E eu vou lhe responder quem é Jesus para mim, abrindo as Escrituras e lhe dando uma clara exposição de quem é Jesus em preto e branco. Não é uma foto colorida, não é uma foto onde a gente possa abrir a boca e dizer: uau, que coisa extraordinária. É uma foto em preto e branco. Conhecer Jesus deveria ser o grande projeto da vida de todo cristão. Todo crente deveria querer conhecer mais a fundo a pessoa de Jesus. Afinal, somos chamados de cristãos, nós somos chamados de pequenos cristos. E por que não podemos perder de vista Jesus? Porque se perdermos de vista Jesus, nós perderemos de vista a nossa fé. O fato da igreja estar mergulhada nessa bagunça, onde você chega em algum lugar, você encontra malabaristas jogando para o alto bolinhas e cones de boliche, garrafas de boliche. Você chega num outro lado, você encontra um palhaço na porta da igreja, recebendo as pessoas para o culto como se fosse um circo. Definitivamente, o Jesus retratado nas páginas dos evangelhos não tem nada a ver com um palhaço. Ele não tem nariz vermelho, ele não tem uma roupa colorida, ele não tem uma aparência que nos agrade. O profeta Isaías disse: olhámo-lo e não havia nada nele que nos agradasse. Jesus
até que nós leiamos a Bíblia e conheçamos a sua real identidade, é alguém totalmente diferente do que nós imaginamos. É disso que se trata ser um discípulo, segui-lo de perto, observá-lo de perto, ouvir seus ensinamentos e se tornar parecido com ele. O que eu espero aqui na igreja, como pastor, todos esses anos, é que você deixe a cada dia de se parecer com aquela pessoa que entrou aqui pela primeira vez e do momento em que entrou aqui, passe a ser reconfigurado à imagem de Jesus. Mas como nós haveremos de conhecê-lo, uma vez que ele viveu há 2000 anos atrás, e a única coisa que nós temos são registros canônicos, escriturísticos da pessoa de Jesus Cristo? Bem, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, se você quer conhecer Jesus, você precisa se tornar amigo desse livro. Esse livro precisa ser cuidadosamente examinado, caso você queira, de fato, ser um cristão. Por quê? Porque são as Escrituras que vão testificar sobre quem é Jesus. E é por isso que, respondendo à pergunta quem é Jesus, eu decido com os irmãos abrir a Bíblia para examinar as Escrituras e descobrirmos quem Ele é. Muitos que conheceram Jesus deram testemunho a seu respeito, e nós vamos convidar para que suba ao púlpito aqui nessa noite algumas testemunhas do Novo Testamento para dizerem quem foi Jesus aos olhos deles. Como é que eles interpretaram o Filho de Deus? Gente, nós estamos falando de alguém que a guarda do templo saiu para prender e não conseguiu manietá-lo, não conseguiram prendê-lo, não conseguiram agriloá-lo, não conseguiram capturar Jesus, voltaram de mãos vazias dizendo: ninguém falou como ele. Ninguém fala como ele. Voltaram de mãos vazias. Nós vamos perguntar a um personagem que eu e você conhecemos muito bem, e o seu nome é João Batista, o último dos antigos profetas do Velho Testamento, aquele que Jesus disse que, nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Portanto, nós estamos falando de um ser humano que Jesus exaltou a condição de que ninguém falou como ele. Ninguém pisou esse planeta foi maior do que João Batista. Todavia, Jesus continua e diz assim: mas o menor no reino é maior do que João. Significa que cada um de vocês aqui, no reino de Deus, como seguidores de Jesus, como alguém que deseja ser discípulo de Jesus, é maior do que João Batista. Mas João disse, em João capítulo 1, são dois Joões diferentes. Um, João Batista, o profeta, aquele que preparou o caminho do Senhor. E outro, o apóstolo São João, que escreveu para nós o Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira coisa que você precisa aprender definitivamente acerca de Jesus é que não existem dois redentores. O único que pode tirar o pecado do mundo
E o único que pode vencer o pecado que arde em nossa carne é Jesus. O único que é capaz de remover a mancha do pecado é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. E João Batista fez uma conexão com o Cordeiro que era sacrificado uma vez por ano, lá na festa da Páscoa em Jerusalém. Ele era sacrificado, chamado Cordeiro Pascal, e com o sangue daquele animal, o sumo sacerdote entrava dentro daquela tenda da revelação e entrava no lugar mais íntimo da tenda, conhecido como lugar santíssimo ou santo dos santos, com o sangue daquele animal para oferecer, para redimir o povo de Israel de seus pecados. Pois ele chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Ele é a sua esperança para o seu perdão. Ele é a sua esperança para a sua salvação. Ele é sua esperança para a sua reconciliação com o Pai. Não existe um outro caminho que eu possa apontar para você, seguramente, para redimi-lo da condição de pecador e também de todos as consequências eternas do pecado, que não seja o Senhor Jesus Cristo. João Batista continua, e no verso 34 ele nos fala: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Portanto, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Filho de Deus, da mesma substância. Algumas vezes ele foi perseguido por se declarar igual a Deus. Quando ele dizia ser filho de Deus, ele não queria dizer que era menor do que Deus, mas que era da mesma substância de Deus. Ele era o Deus em forma humana, o Deus, mas ele não julgou como usurpação isso. Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus encarnado, o Cordeiro de Deus para remover a mancha do pecado, minha, sua, de nossa família, de você, jovem, que você está aqui nessa noite e talvez ainda não tenha tido a sagrada conexão com o céu para perceber que você precisa de Jesus, você precisa ser alcançado pelo sangue desse Cordeiro e você precisa ser coberto com a presença do Filho de Deus. Deixemos agora João e chamemos Pedro. Pedro, venha dar seu testemunho. Quem é Jesus para você? Em Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16, Pedro diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o prometido, aquele dos quais os profetas falaram, aqueles dos quais todo o Velho Testamento falou. O grande assunto dos profetas do Velho Testamento era a identidade do Messias, era a chegada do Messias, era o Messias prometido a Israel. E foi isso que Pedro respondeu a Jesus: tu és o Messias do qual os profetas falaram. Isaías falou a teu respeito, Jeremias falou a teu respeito, Ezequiel falou a teu respeito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o ungido. Messias e Cristo significam a mesma coisa, significam ungido. Mexaia é a palavra no hebraico e Cristo é a palavra proveniente do grego, mas elas significam a mesma coisa, o ungido, aquele sobre o qual repousava as promessas e as profecias do Velho Testamento para a nossa salvação, pois ele se manifestou.
Ele se fez carne, ele foi reconhecido pelos homens. João Batista foi o último profeta que olhou para ele e o reconheceu como Cordeiro de Deus. E Pedro testemunha da sua pecaminosidade como um homem de língua pesada, mas ele não errou no seu discernimento. Ele olhou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo crente precisa saber disso. Todo discípulo não pode em nenhum momento perder esses elementos fundamentais da fé de vista. Jesus não é um ator de Hollywood. Jesus não é um personagem circense. Jesus não é também um DJ que é animador de festas. Jesus é o Salvador, o Senhor, o Cristo, o Messias. O irmão de Pedro, André, também deixou um glorioso testemunho. Em João 1,41, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Achamos o Cristo, achamos aquele dos quais o profeta falou. Você também já o encontrou? Você também já o achou? Você também já o percebeu? No meio de todas essas religiões e do cardápio tão farto de tantos cultos e religiões e religiosidade dos nossos dias, nós podemos perder facilmente de vista quem é Jesus. Mas pastor, parece que eu estou numa sala de escola bíblica dominical e o Senhor me colocando umas papinhas molinhas e docinhas na boca, me orientando como se eu estivesse aqui hoje pela primeira vez. Irmãos, não subestime o espírito desse tempo, não subestime o que esse momento da história tenta retratar para você sobre o que é Jesus, o que é a igreja e o que é o cristianismo. Você pode ser facilmente enganado. Os samaritanos, os inimigos do povo de Deus, eles eram inimigos dos judeus. Eles e os judeus não se davam, eles não se cruzavam, como a gente diz na gíria, não cruzavam os bigodes, e eram inimigos desde que o reino se separou e Jeroboão estabeleceu o reino no norte. Mas deixa isso de lado, eu quero mesmo mostrar o que eles pensaram de Jesus quando tiveram um encontro com Jesus, pela primeira vez. Imagine, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham o testemunho que nós temos, o testemunho histórico que nós temos em mãos, os escritos apostólicos. Eles não tinham nada disso, e eles olharam para Jesus e discerniram exatamente quem era Jesus. Em João capítulo 4, versículo 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas o que Jesus fez em Samaria para eles terem tamanha reação e abertamente declarar que Jesus era o Salvador do mundo, enquanto os judeus, o povo da aliança para quem Jesus veio, como diz o texto, eu vim para os meus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. E os samaritanos, a primeira vez que Jesus entra naquela aldeia em Samaria, o capítulo 4 é o contexto do encontro dele com a mulher samaritana no poço de Jacó. Todos nós conhecemos esse capítulo. E os samaritanos olharam para Jesus e disseram que ele era verdadeiramente o Salvador do mundo. Você está aqui nessa noite, eu não sei se você já colocou a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus, confiando nele para a salvação de sua alma, para que você possa
verdadeiramente gozar das delícias celestiais. Se você já fez isso, então você pode dizer como os samaritanos: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E Jesus não havia feito nenhum grande milagre, Jesus não havia feito nenhum grande movimento sobrenatural naquela aldeia de Sicar, em Samaria, nada. Jesus só disse para aquela mulher: vai, chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Pois é, eu sei, disseste a verdade, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Era uma mulher sofrida, de vários relacionamentos partidos, e Jesus entra na vida dela, e tudo que os samaritanos ouvem é esse testemunho de Jesus, e o testemunho da mulher: vinde e vede, ele tem dito tudo quanto tem acontecido na minha vida. E eles vieram, olharam para Jesus e declararam: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então Jesus é Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ele é o Salvador do mundo. Quanto testemunho nós temos, já eu estou aqui talvez na primeira terça parte do meu sermão, e já tivemos pelo menos 5 declarações de quem é Jesus. O centurião romano é um outro personagem que a gente precisa ouvir o testemunho dele, porque ele foi um dos algozes de Jesus, ele participou de todo aquele procedimento da crucificação. Um centurião era um homem que tinha sob o seu comando no exército romano um destacamento de 100 soldados, ele era chamado de centurião, e esse centurião que estava ali, participando de todo o processo de crucificação de Jesus, testemunhou a respeito dele, dizendo, em Mateus 27, verso 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Este centurião em causa não é o que estava na crucificação, mas na cena da ressurreição, 3 dias após a crucificação. Não foram apenas os que conheceram Jesus que deram testemunho dele. O próprio Jesus tinha consciência de quem ele era. E eu gostaria que você observasse as passagens que nós vamos exibir agora. São afirmações de Jesus acerca de si mesmo. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E esse é um dos mais gloriosos mistérios do cristianismo. A nossa fé reserva alguns gloriosos mistérios da fé, que servem para nos aterrar, que servem para nos fazer pasmar, que servem para fazer com que os nossos olhos arregalem diante de tal mistério. E esse é um mistério glorioso da fé cristã, que se trata da combinação da natureza humana e divina numa única pessoa, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era igual a Deus, é o Deus encarnado, é o Deus feito homem, o Deus feito gente, é o Deus que anda hoje no meio da igreja. O testemunho apocalíptico sobre Jesus é que ele anda no meio dos candeeiros de ouro, conhecendo toda a vida da igreja. Ele te conhece, você sabia? Você sabia que ele sabe o que você pensa,
Ele sabe o que você deseja, Ele conhece as mais profundas ânsias do seu coração, que Ele te vê quando as luzes se apagam, quando a sua cabeça deita sobre o travesseiro. Ele sabe que tipo de pensamento corta a sua mente, corta o seu cérebro de um lado para o outro. Pois é, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele conhece a minha vida está nas mãos dEle, eu estou rendido a Ele. Eu quero ser um cristão de fato, e quero convidar as pessoas que estão congregando aqui na igreja, são membros aqui da igreja, a também serem esses cristãos que carregam consigo a identidade de Cristo, e não somente seja a gente que venha para a igreja se entreter com o entretenimento religioso. Não, mas vim para a igreja para interiorizar as ideias bíblicas do cristianismo, a fé em Jesus Cristo, a fé no autor e consumador de nossa fé. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus afirmou que Ele é o pão da vida. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus jovens, vocês jamais conseguirão matar a fome do seu coração, daquele significado de vida que tanto a gente persegue, daquele sentido de vida para a sua vida pessoal, até que você saboreie Jesus. Jesus tem sabor, Ele é o pão, o nutriente que mantém o cristianismo, que mantém os cristãos de pé, que mantém a fé cristã intacta, apesar de tantas lutas e de tantos ataques. Ele é o pão da vida. Ele também disse ser a luz do mundo, que essa é uma verdade que nenhum de nós pode esquecer. Em nenhum momento, há momentos em que nós às vezes perdemos de vista o caminho, a vida, a gente perde de vista. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que eu estou? Em que estado da minha vida, em que altura da minha vida eu me encontro? Como é que eu fui capaz de fazer isso, fazer aquilo, tomar essa ou aquela decisão? Pois é, Ele é a luz do mundo, Ele veio para nos dar da sua luz, para iluminar nosso coração, para não permitir que nós continuemos a caminhar em trevas. Todo cristão é um homem, é uma mulher que foi tirado do caminho das trevas para o reino da luz, para viver agora sob a iluminação de Jesus, a iluminação do Filho de Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, a luz da vida, o pão da vida, a vida em si. Eu sei que você pode respirar, encher os seus pulmões de ar, mas isso não é o sentido amplo da vida. Isso é a vida biológica. Qualquer animal, qualquer mamífero tem alguma coisa parecida com um pulmão e faz uma troca gasosa. Não é disso que Jesus trata aqui. Ele quer dizer que Ele é a grande energia para a sua vida inteira, para a sua vida que excede a essa vida natural, a essa vida humana. Em João, capítulo 10 e versículo 9, diz a palavra de Deus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta para a salvação, a porta pela qual nós todos precisamos passar, nós todos precisamos entrar, uma vez que nós temos no nosso coração o desejo íntimo
de contemplá-lo na eternidade. Ele é a porta por onde entramos, saímos e encontramos pastagem. Aí a linguagem agropastoril lá do Velho Testamento, também no Novo Testamento, Jesus está dizendo que nós vamos encontrar grama fresca, alimento fresco, lugar agradável para repousarmos das caminhadas terríveis e cansativas da vida. Ele é a porta pela qual nós precisamos entrar. Você já entrou por essa porta? Você já encontrou pastagem, já encontrou a salvação em Jesus Cristo, já encontrou a vida eterna em Cristo Jesus? No mesmo Evangelho de João, no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós não poderíamos encontrar melhor guia, melhor orientador nos momentos confusos da vida. Quantas vezes eu não tenho requerido dele que seja meu pastor, que me conduza. Senhor, eu sou ovelha do seu pastoreio, me conduza, por favor, me guia. Às vezes o caminho não está tão claro, às vezes o caminho está um tanto quanto nebuloso, às vezes o caminho não consigo enxergar, está meio turvo, e aí eu preciso que ele fale comigo, porque a sua voz de comando é a voz que vai me conduzindo no meio da estrada, no meio da caminhada. Jesus, portanto, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta para a salvação eterna, o bom pastor, Deus em figura humana, alimento para a alma, luz para cruzarmos as densas trevas desse mundo, guia para não errarmos o caminho e a porta de entrada para a vida eterna. Isso é Jesus em condições muito resumidas que nós estudamos até agora. Mas agora vem o testemunho de alguém mais importante do que os apóstolos. Vem o testemunho de alguém, de uma figura mais importante do que a figura do profeta. E que tipo de testemunho o Senhor está se referindo? O testemunho de Deus o Pai. O que Deus o Pai disse a respeito de Jesus? Ele disse: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Irmãos queridos, irmãos amados, servos de Deus, Deus o Pai tem todo o seu prazer na pessoa de Jesus. Por que nós precisaríamos, de repente, transformar o ambiente de culto como se fosse uma balada, como se fosse uma boate? Eu volto a falar nisso, porque isso é uma característica muito marcante dessa cultura, e os nossos jovens ficam expostos a esse ataque, a essa sedução, a sedução de viver uma fé um tanto quanto misturada com o que o mundo é capaz de produzir. Portanto, se Jesus não é uma figura sobre a qual nós temos todo o prazer na vida, então o que mais nos falta? Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de algumas coisas que talvez julgue precisar. Você não precisa de um carro novo, você não precisa de uma roupa nova, conquanto a gente, de vez em quando, visita um desses magazines e compra uma roupa nova, mas você não precisa de uma nova toda semana. Eu tive uma ovelha que não repetia roupa na igreja, não era, Lourdes?
ela toda semana ela passava numa loja, o marido tinha condições financeiras, e ela passava numa loja e comprava um vestido novo, uma roupa nova, uma calça nova, uma blusa nova, e aparecia na igreja com uma roupa nova. Não é nada de errado nisso, mas o que eu quero mostrar para você é que todos esses adereços e todas essas, digamos, esses inúmeros detalhes, esses inúmeros mimos da vida, não é disso que você precisa. Você precisa ter realmente o seu coração convertido para que o seu grande prazer na vida seja resumida em 5 letras: Jesus. Se o Pai Celestial tem todo o seu prazer na figura do seu único Filho Jesus, do seu Filho amado, imagine o que nós precisaríamos ter para comparar ao prazer de ter Jesus. Jesus é o grande prazer da vida, Ele é a grande motivação para viver a vida. Até que a gente receba Jesus, nós estamos vivendo, meus irmãos, a vida pela metade. Mas no momento em que Jesus entra na nossa vida e nós passamos a conhecê-lo, nós passamos a andar com Ele, nós passamos a viver a vida ao lado dEle, portanto, a partir desse instante a gente passa a gozar de fato o que é a vida como Deus a idealizou, como Deus imaginou que fosse. Depois de conhecer todos estes testemunhos sobre Jesus, como isto tudo pode influir na nossa vida? Pastor, eu ouvi tudo que o senhor disse, todos os testemunhos, o testemunho de João Batista, o testemunho do apóstolo Pedro, o testemunho de André, o testemunho do Pai Celestial, mas depois de conhecer todos estes testemunhos sobre Jesus, como tudo isto pode influenciar diretamente a minha vida? Bem, todos desejam conhecer Deus. Qual é a única maneira segura de nós, de fato, o conhecermos? Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Parece ser, a vida cristã parece ser um mover monergético de Deus, quando Deus nos quer revelar. Por isso você vai encontrar no meio da congregação um grupo de pessoas um pouco mais desperta, que alguns até chamam de fanáticos. Eu acho que esse irmão está meio fanatiquinho, não é? E você está meio fanático, está todo tempo na igreja, quarta-feira você está no culto de oração, domingo de manhã você está estudando Deus no livro dos Salmos, domingo à noite você está fazendo a jornada cristã, acho que você está meio fanático. Pois é, a gente consegue perceber todo esse processo divino de revelação do seu Filho na vida da congregação. A uns Deus, de uma forma gloriosa, tem revelado de tal maneira o seu Filho, que são verdadeiros apaixonados por Jesus. São pessoas que vivem o Evangelho com paixão, vivem o Evangelho com um anseio para servir a Cristo, com tudo aquilo que são e com tudo que têm. Todos desejam conhecer, mas a única maneira de o conhecermos é através de uma revelação do Filho de Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, acredite, o Pai tem desejo de compartilhar com você sobre essas profundas verdades a respeito do seu Filho Jesus.
Em João, capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Portanto, a vida cristã é uma revelação de Deus. Jesus é um capítulo na nossa vida que nos chega por uma revelação do Pai. Muitos de nós estávamos a quilômetros de distância do caminho da fé e fomos de tal modo atraídos, juntados a essa comunidade, e aqui nós temos buscado viver e viver uma vida para Deus. E você pergunta, mas pastor, como é que pode? Eu estava tão longe e agora estou fazendo um caminho mais próximo de Deus, mais próximo do Pai. O que aconteceu comigo? Você foi objeto de uma revelação divina, a revelação de que só Jesus Cristo salva e que só há vida nele. Isso é uma obra de Deus, é uma obra do Senhor na sua vida. Não importa quão longe você esteja, Ele foi lá e resgatou você e o trouxe para ficar aqui do nosso lado, buscando a sua presença, buscando viver uma vida que lhe agrade. Aos que desejam se aproximar de Deus, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como fazer qualquer conexão com o Deus Criador se não for pelas mãos de Jesus e pelos sagrados caminhos do Evangelho. Não há como nós nos aproximarmos do único e verdadeiro Deus, que não consegue conviver, sua santidade não consegue conviver com a nossa pecaminosidade. Alguma coisa precisa acontecer para que nós sejamos levados até a presença do Deus Criador. E o que tem que acontecer é o sangue de Jesus nos cobrir de toda a nossa pecaminosidade e sermos conduzidos então pelas mãos até a presença do Pai. Mas quer dizer, pastor, que só basta acreditar em Jesus, é isto mesmo? Não. Não é só acreditar em Jesus. Eu sei que você acredita em Jesus. Foi isso que tirou você de casa essa noite. O fato de acreditar em toda a narrativa bíblica acerca de Jesus. Mas acreditar não é o bastante. E por que não é o bastante? Porque até os demônios acreditam, diz o texto: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Portanto, acreditar não é o suficiente. O que devemos fazer, pastor, além de somente acreditar de boca, falar de boca para fora, que eu acredito em Jesus, nós precisamos entender que as Escrituras Sagradas testemunham dele e de seus feitos e de seus ensinamentos, para que tenhamos vida nesse vale de morte, para que consigamos viver no meio de todo o tumulto da batalha que acontece ao nosso derredor. Nós precisamos de Jesus. Eu termino falando, invocando um texto em João capítulo 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou quem sabe você já é freguês, consumidor dos cultos da igreja, mas não tem qualquer relacionamento com Jesus, precisa desesperadamente se conectar com o Deus Criador. Só Jesus pode salvar a sua alma,
Só Jesus pode levá-lo à compreensão da salvação. Só Jesus pode servir de alimento para a sua fome interior. Só Jesus é a porta pela qual você deve passar para sair e encontrar a vida eterna. Não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro nome abaixo do céu que necessário seja ser invocado para a salvação, senão o nome de Jesus. Portanto, se você está aqui nesta noite, está começando a jornada, comece a jornada com um primeiro passo, e o primeiro passo é o passo de realmente desejar conhecer a Jesus, a ter vida em seu nome, a ter a gloriosa marca da salvação, a marca daquelas ovelhas que comparecerão no grande dia final diante de Deus o Pai e serão recebidos com um bem-vindo. Vinde, benditos de meu Pai, será a palavra do bom pastor para nós na glória eterna. Vamos orar. Recline a sua cabeça. Vamos falar com o Pai.